expectativa é muito otimista. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores é realmente a única força realmente organizada que pode transformar esse país. Eu acho que esse Congresso é decisivo. Eu tenho um otimismo, uma expectativa positiva de que o Congresso vai colocar o partido no novo rumo, vai dar um salto de qualidade, vai trazer a militância de volta para as ruas, na organização do movimento popular e do movimento sindical. Organizar um congresso como esse não é tarefa fácil. Durante meses, incansáveis discussões precederam o evento. Para montar toda a infraestrutura e garantir 5 dias de debates, 400 funcionários trabalharam duro. A gente tinha expectativa de reunir um número superior de delegados, a gente tinha expectativa e pensávamos a possibilidade de oferecer aos delegados condições melhores de trabalho. No entanto, tivemos que nos limitar ao problema das limitações que as questões financeiras impuseram. Pela primeira vez em 11 anos de partido, o PT resolveu organizar um primeiro congresso, ao invés de fazer o 8º encontro nacional, e dedicou a isso 9 meses de preparação. Preparação que compreendeu a discussão de 14 teses sobre socialismo e concepção de constituição partidária, e também 9 teses sobre reorganização do PT. As expectativas em relação ao primeiro congresso são bastante grandes. Espera-se que o partido saia daqui mais maduro, consolidando-se cada vez mais como alternativa de poder. O primeiro congresso do PT acontece na cidade de São Bernardo do Campo, berço do Partido dos Trabalhadores. Desde a criação do Movimento Pró-PT e da fundação do partido, São Bernardo foi palco constante de lutas. É nessa região que se encontram as mais importantes indústrias do país e também a massa de trabalhadores mais organizada e politizada do Brasil. Hoje, São Bernardo do Campo é administrada pelo PT. Recebemos com muita alegria os companheiros do Brasil inteiro que acorrem a esse primeiro congresso do PT. Nós temos a certeza que essa cidade, por sua tradição, inspirará os nossos delegados a fazer do PT cada vez mais um partido com propostas muito nítidas, fazer dele um partido com um perfil muito claro para a sociedade, para a sua transformação e para o crescimento da classe trabalhadora. E agora, para abrir oficialmente esta solenidade e o primeiro congresso do Partido dos Trabalhadores, vamos ouvir a saudação do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, presidente nacional do PT. Companheiros e companheiras, outras centenas de companheiros não puderam vir como delegado, mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui presentes, que vieram de todos os estados e de centenas e centenas de cidades desse país, saberão representar aqueles milhares de filiados do partido e aqueles milhões de brasileiros que depositam no PT a sua esperança. Vocês saberão dignificar e saberão representar com toda a galhardia possível aqueles que delegaram a vocês o poder de representá-los aqui. O fato de nós termos 14 teses não significa que haverá entre nós nenhuma divisão. Significa que haverá entre nós um profícuo e profundo debate político. Nós não poderemos ficar esperando 94, porque alguns companheiros imaginam que somente a partir de 94 é que vai mudar as coisas no Brasil. Nós poderemos só ganhar o governo em 94, mas nós poderemos começar a mudar o Brasil a
partir das decisões que a gente tiver capacidade de tirar nesse Congresso. Se for capaz de convencer a nossa militância a ir para a rua e dizer para o Collor que não existe nenhuma legitimidade, não existe nenhuma legalidade que possa garantir a um presidente da República fazer os estragos que eles estão fazendo hoje na casa de milhões e milhões de brasileiros que moram no nosso Brasil. A nossa indignação precisa ser transformada num gesto político. E nós é que temos que ter a capacidade de orientar a sociedade do que fazer para a gente sair da crise que a gente está vivendo. Nós vamos debater conceitos e vamos debater conceitos. Alguém ganha e alguém perde. Nós temos divergências sobre socialismo e vamos discutir. Nós temos divergências sobre reorganização partidária e vamos discutir. Existe alguém que queira que a gente venha privilegiar as nossas brigas internas. E este Congresso não vai privilegiar o nosso próprio umbigo. Nós vamos privilegiar a luta social que está aí fora, a crise que está aí fora. Por isso, companheiros, eu quero terminar minha fala. Aqueles que estão esperando o fim do PT com esse primeiro Congresso poderão ter a certeza, a partir de segunda-feira, que o PT sairá muito mais unido para ganhar as ruas a partir do ano que vem, para ganhar as prefeituras já em 92 e para ganhar este país em 1994. Muito obrigado e toda sorte para o nosso Congresso. Eu acho que a crise que a esquerda vive é muito grande, a crise do socialismo, e para isso é necessário a gente reelaborar um projeto moderno, democrático e plural de socialismo. Olha, é uma expectativa muito grande, a necessidade do partido se redirecionar nessa conjuntura muito difícil, e nós temos certeza que nós vamos nos preparar não só para as eleições de 92, mas para o plebiscito de 93 e as eleições de 94, preparando o Lula para ser o nosso futuro presidente da República. Olha, a minha principal expectativa é que depois desse Congresso, a partir das suas resoluções, nós possamos sair definitivamente ou retornar definitivamente às ruas. A presença de tão importantes convidados estrangeiros no primeiro Congresso do PT foi uma clara demonstração do respeito que o partido vem adquirindo no cenário mundial. Mais de uma centena de convidados internacionais representavam os continentes americano, europeu, africano e asiático. Vivimos un congreso sumamente participativo, muy vivo, como creo que deben ser los congresos de las fuerzas que están, como el PT, buscando una transformación real a fondo de la situación actual del Brasil. Creo que para nosotros tiene mucha importancia ver cómo están organizando un partido nuevo. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero empezamos hace muy poco. Ed è importante che oggi una forza nuova delle democrazie nell'America Latina siano appunto i nuovi partiti di sinistra come il PT, che non sono gruppuscoli minoritari, sono grandi partiti che godono del favore e del consenso di milioni di persone. Saludamos este primer Congreso del PT, que podemos llamar en las actuales circunstancias que vive el mundo y que viven nuestros pueblos, el Congreso de la Esperanza, que es lo que más están demandando nuestros pueblos. ¡Viva el Partido de los Trabajadores! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la unidad de los revolucionarios! ¡Viva la unidad de los pueblos! Gostaria de chamar para usar a palavra, representando todos os prefeitos petistas, a companheira Luísa Erundina, prefeita de São Paulo.
O Brasil não seria o mesmo sem o PT. O Brasil não seria o que é hoje sem o PT. Apesar dos poucos avanços econômicos e sociais que se fizeram nesses 11 anos, a face política do Brasil, ela foi determinada certamente pela militância do Partido dos Trabalhadores no campo e na cidade. Eu acho que o Brasil precisa de um socialismo democrático. Não é a social-democracia e nem um modelo do leste. Agora, uma coisa que não existe, mas vai existir algum dia, porque tudo tem uma primeira vez. Democrático, igualitário, fraterno. O socialismo com a perspectiva revolucionária. Só acredito que o tipo de socialismo que nós queremos é uma revolução social que seja capaz de buscar a igualdade do homem. O socialismo nós compreendemos como uma fase de transição à sociedade comunista. Qual o socialismo que você deseja para o Brasil? Qual o socialismo? Estou tentando achar ele aqui, ó. Socialismo real. O que é o socialismo real? O socialismo real é um socialismo que não tenha articulações com a direita, né? Que não faça conchavos com partidos comprometidos com a burguesia. Socialismo que esteja de acordo com os valores do povo brasileiro, dos trabalhadores, um socialismo que respeite a dignidade do ser humano, um socialismo que seja consistente com a democracia, com a liberdade para todos os brasileiros. Concepção moderna, adequada do socialismo, que supera definitivamente algumas posições doutrinárias, equivocadas e que levaram ao fracasso das experiências socialistas no leste europeu. Então o PT pode dar uma grande contribuição ao mundo, apresentando que o socialismo não morreu, que é possível a gente trabalhar com a utopia, com a solidariedade, com a fraternidade, elementos essenciais numa sociedade democrática, como princípios partidários. Num país como o nosso, em qualquer lugar do mundo, é impossível o socialismo que nós queremos sem democracia. E também é impossível a democracia que nós queremos sem socialismo. Nos últimos tempos, uma onda de transformações varreu o mundo numa velocidade avassaladora. A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética foram um dos símbolos máximos dessas transformações. O PT, sintonizado com os acontecimentos internacionais, levou para o primeiro congresso a discussão sobre o modelo de socialismo ideal. As opiniões sobre qual o modelo de socialismo a ser adotado eram muitas e às vezes divergentes. Não sucumbimos nem ao pessimismo de alguns, nem ao otimismo irresponsável de outros sobre as mudanças, mas procuramos enfrentar como questão concreta, como projeto concreto. E, a nosso ver, é fundamental mostrar o saldo positivo que o Partido dos Trabalhadores deu nestes últimos anos. Se nós queremos revolucionar o mundo, nós temos que aceitar o desafio de ser revolucionário. Ao final dos debates, o PT, maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina, definiu-se por um socialismo verdadeiramente democrático. Um socialismo que nega a social-democracia e nega também os modelos burocráticos. O socialismo petista não nascerá por decreto. O PT sabe que o seu projeto de socialismo será construído pelo povo, como exigência das lutas populares. Um socialismo que será a socialização dos meios de governar, a descentralização do poder e o reconhecimento do direito à diversidade política, cultural, étnica, sexual e religiosa.
Um socialismo que terá o Estado subordinado à sociedade civil. O PT não poderia se omitir diante da crise por que passa Cuba hoje. Definiu-se uma postura de apoio irrestrito à Revolução Cubana e à reintegração de Cuba à América Latina. Nós temos uma concepção democrática e socialista. Tempo, companheiro. Mas não podemos condicionar apoio à luta contra o bloqueio e o imperialismo a mudanças políticas em Cuba. Porque isso faz o governo dos Estados Unidos. Muito obrigado. O PT apoia incondicionalmente Cuba e crê na sua democratização. Ainda em fina sintonia com os acontecimentos do mundo, no momento em que se discute a paz no Oriente Médio, o primeiro congresso registrou um encontro entre as lideranças de esquerda de Israel, como o MAPAN, e o representante da OLP no Brasil. Y acá, en Latinoamérica, tan lejana de nuestra zona, les pido que no se olviden de nosotros, que nos ofrezcan a los israelíes, que hoy somos la mayoría, no en el gobierno, no en el parlamento, pero en el pueblo israelí, que está en favor de un proceso de paz, de un arreglo pacífico del conflicto que están muriendo miles de personas. Les pedimos vuestra solidaridad. Gracias. Invocamos todos nossos amigos no mundo e todos os homens livres e honrados de que vocês são parte fundamental para estarem a nosso lado, respaldando e apoiando a justa luta de nosso povo pelo alcance da paz justa e pela recuperação de seus direitos nacionais legítimos. Tunis, 27 de novembro de 1991, assinado Yasser Arafat, presidente do Estado da Palestina, presidente do Comitê Executivo da OLP. Muito obrigado. O primeiro congresso do PT aconteceu no final de novembro de 91. O país, submetido a mais de um ano e meio de governo Collor, vive uma conjuntura caótica. Ao aprofundamento da crise econômica, social e política iniciada em governos anteriores. Vive-se um quadro de recessão, demissões em massa, arroxo salarial, inflação descontrolada, queda da produção, miséria, violência, corrupção, desrespeito à Constituição. O conceito de cidadania nunca foi tão esquecido. Para que o Partido dos Trabalhadores se coloque efetivamente como uma alternativa, e ele é a principal expressão política do nosso país, ele precisa levar um combate imediato pelo fim desse governo. Um partido que consiga resolver a situação caótica que a massa vive. Nós temos que entender hoje que o partido ele tem que ter um programa de ação capaz de responder às crises imediatas da nossa sociedade. O Brasil hoje está numa crise muito grande e os delegados desse congresso, os petistas que estão aqui, souberam compreender que os problemas brasileiros são maiores que os do PT hoje e os problemas dos trabalhadores que não estão no PT são mais graves do que os que estão no PT. Nós entendemos que a atuação do PT deva ser uma atuação que integre uma ação combativa na institucionalidade, nas instituições, nos congressos, nas câmaras, nas prefeituras, no governo do Estado e na Presidência da República, com a ação de massas no movimento social. As discussões sobre a conjuntura brasileira também foram bastante polêmicas. O PT estabeleceu como centro da sua intervenção política na conjuntura um amplo movimento de oposição popular e institucional. O PT deve trabalhar no plano institucional e organizar mobilizações de massa. Essas mobilizações também devem garantir uma saída institucional e popular para a crise instalada no país. Fará uma campanha de emergência contra a brutal concentração de renda, contra a corrupção e a favor da reforma agrária, entre outras coisas. O PT se opõe a pactos com as elites, mas também repudia estratégias golpistas para resolver a crise.
Caso se caracterize crime de responsabilidade do presidente Collor, o PT recorrerá ao impeachment. Como partido plural, verdadeiramente democrático, o PT deu a vez e a voz para a manifestação das minorias. E gostaríamos de pedir a solidariedade em nome de todos os povos indígenas do Brasil, e especialmente da Amazônia, tanto dos companheiros de partidos aqui do Brasil, como os companheiros de outros partidos de outros países, por essa causa que achamos importante, porque diz respeito à questão de vida de todos nós. Delegadas e delegados que sejam solidários à nossa causa, porque a questão indígena, a nível de país brasileiro, é muito sofrida. Quando se não sofrem atentados, as nossas organizações acabam assassinando os nossos líderes, como há tempo passado, há 8 anos atrás, foi assassinado um líder, Marçal de Souza, índio Guarani, e que até hoje essa morte ainda continua impune. Isso para nós é uma situação muito grave, quando os índios começam, por desespero, a se levando até ao suicídio, tirando as suas próprias vidas, porque o capitalismo nos obriga a chegar a esse ponto. Vocês são de onde? Somos do Centro Comunitário da Criança e do Adolescente. Por que vocês vieram aqui para o primeiro congresso do PT? Nós viemos aqui com o interesse de falar sobre um moleque de rua, com o interesse de querer salvar um moleque de rua, que é um moleque que está sendo esquecido por todos. Eles são menores, né, e às vezes a gente consegue subir na vida também um pouco. Porque a rua ultimamente não dá mais não. Muita violência, muito... O que vocês vão entregar? Um presente para eles. Uma lembrança. Uma lembrança das crianças de rua. Por tudo que ele está fazendo, ajudando a gente, classes trabalhadores e dos menores de rua. Aqui no primeiro congresso do PT e tem um painel bastante democrático, parece que cada um veio aqui, colocou um bilhetinho, um papelzinho, e a gente te viu rindo aqui, Benel. O que você viu aí? Porque eu acho que esse é o lado erótico, folclórico e verdadeiro do Congresso do Partido dos Trabalhadores, e que tem a ver com o perfil da gente. Qual é o perfil do petista, agora que você já leu esse painel? De narigudos, grande parte, 95% do perfil é de narigudos. Eu acho que é um perfil multifacetado. Explorado, operário, explorado. Esse perfil está engordando ou emagrecendo, não sei dizer, mas que ele está se alterando significativamente, está. Uma grande parte deles tem a cara revolucionária. O perfil daquele que quer mudança, que quer transformação. São pessoas como estas que formam o PT, um partido muito jovem, com apenas 11 anos de existência, mas que já foi capaz de mudar a história do Brasil. Com 630 mil filiados espalhados por todo o país, o PT governa dezenas de cidades que somam 15 milhões de habitantes. Em 89, o PT quase conquistou a presidência da República, credenciando-se como um dos partidos de esquerda mais importantes do mundo. É preciso oferecer canais de participação para uma camada maior de petistas. Decidiu-se, entre outras coisas, pelo fortalecimento dos núcleos, pela interiorização do partido no país, pela democratização das informações e pela maior integração entre as instâncias internas do partido. Decidiu-se pela unificação das ações petistas dos movimentos sociais e pelo combate às discriminações. O PT deve ser um partido com tendências, mas não um partido de tendências. As tendências não podem ser um partido dentro do partido. Ficou estabelecido que as mulheres terão uma participação mínima de 30% nos cargos de direção do PT. Que o PT
PT, quando defende a quebra da discriminação contra as mulheres e contra os demais segmentos discriminados da sociedade, ele o faz dando exemplo dentro de suas instâncias e mostrando que mulher não ganha presente do PT, ela conquista espaço com seus argumentos. Companheiras, companheiros, mulheres saíram de nós, homens saíram de nós e formamos uma força de trabalho. E essa força de trabalho traduzida constituiu a classe trabalhadora, que é de homens e de mulheres. Vontade política, luta, desejo, apreensão. Tudo isso desaguou num dos pontos máximos do primeiro congresso, um momento no qual as mulheres comemoraram a conquista de um espaço maior na direção do partido. A minha felicidade maior é que conseguimos, aquelas que defendiam os 30% e as que pensavam que sob outras formas é que conseguiríamos promover a luta contra a discriminação da mulher, conseguimos unificar uma proposta que vai, na minha opinião, mexer com esse partido de alto a baixo. Num outro partido, dificilmente teria uma candidata mulher para a principal cidade do país. E teria conseguido se eleger para a maior cidade, uma das maiores cidades do mundo. Isso mostra que, embora limitada ainda a nossa participação dentro do PT, é o partido em que as mulheres têm mais possibilidades, têm mais oportunidades, desde que nós nos disponhamos a disputar esses espaços dentro do partido e fora dele. É importante comunicar aos companheiros que a nossa prefeita Luísa Erundina está comemorando hoje o seu 23º aniversário, ou seja, ela está completando o aniversário hoje. Mas o primeiro congresso não se restringiu apenas aos debates no plenário. Uma série de eventos paralelos aconteceram. Um seminário sobre cultura discutiu o espaço da cultura dentro do PT e as estratégias a serem adotadas nessa área. Eu creio que o cinema, que o teatro, que a música, o rock, inclusive, que é a música mais fruto do país capitalista mais avançado que seja, promovem experiência. E eu não creio que a relação seja essa, paciente espectador e agente artista. Eu acho que a relação é de uma comunhão de experiência e é daí que vem o debate. Eu considero que a cultura deu um primeiro passo dentro do PT, dizendo: existimos porque o PT existe. Ao final de 9 meses de preparação e 5 dias de trabalhos intensos, foram aprovadas as resoluções que passaram a nortear a vida do partido nos próximos anos. Momento, vocês não são militantes comuns, vocês são guerreiros que estão à busca de uma conquista para a sociedade brasileira e que permite a gente vencer os obstáculos que nós conseguimos vencer. A verdade nua e crua é que a gente termina o Congresso outra vez com o nosso partido unido e sabedor das tarefas que nós temos que enfrentar daí para frente.